Vamos lá então, pessoal, continuando aí os conceitos da eletricidade. Meu nome é Jonas Ribeiro. Vamos continuar os estudos agora com o tema condutores e isolantes. Vamos lá. Então, condutores e isolantes são materiais que se comportam de maneiras opostas quanto à movimentação de elétrons. Então, nós temos os condutores e isolantes, tá, pessoal? Então, basicamente, os condutores permitem a movimentação de elétrons de uma forma bem facilitada, por exemplo, ferro, cobre e ouro. E os materiais isolantes, eles dificultam a movimentação dos elétrons, tá? Por exemplo, plástico, borracha, madeira. Então, é muito mais fácil movimentar elétrons nos materiais condutores do que nos materiais isolantes, tá? Nos materiais condutores, os elétrons, eles têm uma liberdade muito maior, eles têm uma facilidade muito maior a se movimentar, a se locomover, tá? Coisa que não acontece no material isolante, essa facilidade. É possível eles se movimentarem, mas é muito difícil, é muito complicado fazer isso, ok? Vamos ver aí alguns átomos aí, entender o porquê que eles são condutores ou isolantes. Basicamente aí, ó, eu tenho à esquerda o átomo de cobre, tá? Então, os materiais que são condutores, por exemplo, o cobre, eles vão ter aí na sua camada de valência de 1 a 3 elétrons, tá? Eles vão ter até 3 elétrons na sua camada de valência. O que é camada de valência? Lembra? É a última camada aí da eletrosfera. Então nessa camada, essa camada que vai definir aí se o meu material ele é condutor ou isolante, tá? Porque quanto menos elétrons tiver nessa camada, significa que o núcleo não está segurando, não está prendendo muitos elétrons nessa camada. Os elétrons que estão aí são livres, estão soltos, digamos assim, né? Eles possuem uma liberdade para se soltar desse átomo, de uma forma muito fácil até. Então, quando eu tenho poucos elétrons na camada de valência, até 3, eu digo que o meu material ele é condutor, tá? Já se eu tiver aí à direita, por exemplo, mais de 5 a 8 elétrons na camada de valência, nós dizemos que esse material ele é isolante. Por quê? Esses elétrons, né, pela quantidade que existe aí na camada de valência, quer dizer que eles estão muito bem presos ao núcleo, muito bem presos ao átomo. O núcleo está fazendo uma atração, né, uma interação com eles, a ponto com que haja uma quantidade grande. E daqui, ó, por exemplo, nesse átomo de argônio, um elétron para sair dessa ligação é muito difícil. E ainda pior, um elétron entrar aqui nessa camada de valência é muito difícil também, tá? Então, eu sei que a movimentação dos elétrons acontece de camadas de valência em camadas de valência, né? Para um elétron sair ou entrar aqui nessa camada é muito difícil, tá? Por causa da quantidade de elétrons que já tem ali. Então, significa que esse átomo de argônio é um átomo de um material que não é condutor, é um material isolante, tá? Então, quem vai definir se o material é condutor ou isolante é a camada de valência, tá, ok? Eu vou mostrar mais alguns elementos aí. Então, novamente, o cobre aí, se lembrar aí ó, desse assunto, eu tenho a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Eu digo que o meu átomo está neutro, tá? Está em equilíbrio. Naturalmente os átomos estão assim, só que existe a possibilidade aí de um elétron vir e pousar aqui na camada de valência, tá? É possível esse cobre aqui ter mais um elétron caso aconteça uma condução, tá, ok? Por que é possível? Porque essa camada de valência aqui dá para perceber que ela está bem livre, né? Existe a possibilidade de mais um elétron habitar nessa camada aqui por um tempo. Tá? Então o átomo ele permite que esse elétron saia dele, ou ele permite que outro elétron pouse aqui, ó, e more nessa camada de valência, tá? Se esse elétron sair dele, ele fica com menos elétrons, né? Então ele fica eletricamente positivo. Lembra disso? A carga elétrica do próton e do elétron. Agora, se outro elétron pousar aqui e ele ficar com um elétron a mais, ele fica eletricamente negativo, tá? Então existe essa possibilidade. Quando o átomo não está em equilíbrio, quando ele tem mais ou menos elétrons,
nós dizemos que esse átomo é um íon. Tá? Íon é um átomo em desequilíbrio, ok? Então, cobre, ele é condutor. Eu vou mostrar aqui um outro. Ó. Olha só o ferro. Quantos elétrons tem na camada de valência do ferro? Nós temos 2 elétrons, né? Então, o que quer dizer isso? O ferro, ele ainda assim é um condutor, tá? Só que ele não é um condutor tão bom, tão eficaz quanto o cobre, por exemplo. Então, o ferro ele tem uma facilidade muito grande em conduzir eletricidade, em movimentar os elétrons, só que o cobre ainda é melhor do que ele, tá? Vou dar mais um pouco aqui, ó. Temos agora o alumínio. O que vocês acham? O alumínio é um condutor ou um isolante? Olhando a quantidade, né? O alumínio ele é um condutor, ainda assim, tá? Ele está no limite aí. Ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então o alumínio ainda assim é um condutor, tá bom? Não é um condutor tão bom quanto o cobre ou quanto o ferro, mas ainda assim ele é um condutor, ok? Nós temos aí o argônio, como a gente já viu, tem 8 elétrons na camada de valência, é um material isolante, tá? É interessante definir o seguinte, que essa questão da isolação, né, essa questão do material ser condutor ou isolante, pode depender muito do nível de força que ele é aplicado, tá? Então assim, um material isolante ele pode ser condutivo. É possível que o material isolante conduza a eletricidade se a força que quiser arrancar esses elétrons daí for muito forte, né? É possível que materiais isolantes sejam condutores dependendo da força que for aplicada. Por exemplo, a madeira em si ela não é condutora, não conduz eletricidade, né? Mas quando o raio cai numa árvore, o raio atravessa ela, é conduzido pela madeira, entende? Então, pela força do raio, né, o raio acabou conduzindo aí pela madeira. Igualmente o ar, por exemplo, né, o próprio ar não é condutor, o ar é isolante, né? A gente não vê a eletricidade voando pelo ar aí, né? Na nossa tomada a gente não vê a eletricidade saindo de um pino indo para outro simplesmente porque o ar é condutor, não. O ar é um ótimo isolante, mas um raio ele atravessa o ar, ele é conduzido pelo ar tranquilamente por causa do nível de força que um raio tem, né? A gente vai entender esse nível de força em breve, o que é isso exatamente, tá? Mais um átomo aí, ó, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, é um isolante também, tá? É um material isolante, ok? Mas como eu já falei, é possível conduzir eletricidade pelo oxigênio, é possível arrancar um elétron daí, se a força que estiver fazendo isso for muito alta, se for muito forte, eu consigo vencer essa isolação, tá bom? Esse assunto a gente vai ver nas próximas aulas, continue acompanhando aí, é isso aí, obrigado.